Bom, hoje a gente tem o prazer de conversar com o Bismarck Bastos, ele que vai falar um pouco a respeito desse trabalho que ele realiza, principalmente na elaboração de projetos. Por sinal, São Benedito é uma referência, né, nessa elaboração, nessa organização de projetos e também nessas aprovações. Ele vai falar um pouco a respeito, vai contar um pouco de como começou, portanto, esse trabalho dele e toda a sua equipe na elaboração de projetos, né, na realização desse trabalho com as comunidades, principalmente com o pessoal da agricultura. Nosso muito bom dia, é um prazer, Bismarck, mais uma vez aqui, Rádio Ibiapaba FM. Bom dia, Ednardo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É muito importante esse momento a gente passar para a sociedade, né, sobre como a gente iniciou esse trabalho, né, de incentivo à geração de renda na agricultura familiar e a importância que isso vem representando na sua organização em si, né? Uma comunidade ela precisa estar organizada juridicamente, mas principalmente socialmente, para que ela consiga, né, conhecer seus direitos, seus deveres também, como até mesmo saber reivindicar para o poder público, né, as suas necessidades. Bismarck, quando você começou a elaborar esses projetos e já teve frutos, né, da liberação desses projetos, da aprovação desses projetos? Pronto. Antes de 2005, e 2005 foi a gente estava no pleno governo Lula, né? Ele tinha iniciado há pouco o seu governo e começou alguns programas importantes no governo dele. Um deles foi o Fome Zero, né? O programa Fome Zero. E dentro do programa Fome Zero foram criados subprogramas. Um deles, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa onde o governo federal compra o alimento do agricultor familiar e esse alimento o governo não leva, ele é destinado como doação simultânea, né, para as entidades que trabalham com alunos, com idosos, crianças, enfim, qualquer instituição, seja escolas, igrejas, asilos, né, e outras entidades mais. Então, esse programa ele começou muito fortemente, né, aqui em São Benedito, e 2006 ele entrou em execução, né? Então, todos os anos a gente, aqui do Instituto Ideais, que é uma organização que a gente criou para dar suporte, dar apoio a esse programa, todos os anos a gente faz esses projetos aqui para as entidades aqui da região da Ibiapaba. A região mais distante que nós tivemos dando esse apoio não era nem de Serra, foi Acaraú, né? Acaraú, Itarema e Morrinhos, onde a gente trabalhou 14 projetos por lá, e eles foram bem-sucedidos e seguem lá, né, apoiados por outras pessoas. Aqui na Ibiapaba, Viçosa do Ceará, foi, além de São Benedito, a primeira cidade que estabeleceu o PA, né, Programa de Aquisição de Alimentos. Aí depois entrou Guaraciaba, Carnaubal, e hoje nós temos funcionando apenas São Benedito, né? Mas agora, do ano passado para cá, a gente estabeleceu mais projetos, então nós temos 2 projetos de São Benedito funcionando e mais 10 agora que foram aprovados e já com liberação de recursos, né, para que a gente possa dar início agora no início das aulas. Então, esse período a gente teve uma aprovação de R$ 2,5 milhões de reais, 8 associações de São Benedito, se somam com mais 2 que já estão, né, então passa para 10, e uma em Ibiapina e outra em Guaraciaba do Norte. Então, essas associações estão aptas, né, a iniciar a sua distribuição desses alimentos e todo mês é feito o processo de contas para que eles possam estar seguindo, né, com um suporte, né, um aporte pequeno, mas, de certa forma, um complemento no seu orçamento familiar. Bismarck, o que é que representa esses projetos, né, digamos, no caso de São Benedito? O que é que isso representa economicamente, principalmente na geração de emprego e renda? Muito bem. Olha, eu acho assim, quando chega um dinheiro de fora e compra produtos, e esses produtos são distribuídos gratuitamente dentro do próprio município, é como que aquele dinheiro, aquele recurso se multiplicasse por 2. Então, desses R$ 2,5 milhões, como a gente pode considerar que está movimentando em torno de R$ 5 milhões, porque entra os R$ 2,5 milhões e esse alimento ele é doado para as instituições. As instituições não compram, não pagam, mas o alimento está, né, fazendo acontecer. Aí tem uma outra que é a renda indireta. Nós temos, dentre os projetos, além de produtos que são vendidos in naturas, né, por algumas associações,
Nós temos também as cozinhas industriais, que foram ideias também criadas, né, ao longo do tempo, né, lá no iniciozinho, e que elas recebem os alimentos dos próprios maridos, elas compram os alimentos dos maridos, processam e vendem para o governo federal. Então, é mais renda, né, se multiplicando e assim estimulando, né, a nossa agricultura. Quais os produtos, né, que poderão ser inclusos nesses projetos, né, que você tem conseguido liberar, que você tem conseguido aprovar? Pronto. Nas cozinhas industriais, a gente tem uma prática aqui em São Benedito na produção de bolos, são vários sabores, né, biscoitos, polpa de frutas e doces. E quando não tem cozinha industrial, os agricultores vendem seus produtos in natura, pegam lá da sua lavoura e vendem. Aí o que acontece, né? O governo ele paga muito bem esses alimentos. A tabela que é estabelecida é uma tabela com valor, né, um preço justo, que ele é mais valorizado do que o preço que o agricultor vende, né, para as ceasas, principalmente para os atravessadores, aonde o lucro se reduz bastante, né? Então, com essa tabela da Conab, há também a importância do agricultor ele vê que esse preço é justo, é uma tabela oficial do governo, né? E ele passa também a aprender a saber negociar com o próprio atravessador. Então, assim, o atravessador pode não estar muito simpático, né, com essa ideia, né, do governo, mas estabelece um nível onde todo mundo sai ganhando, né? Porque antes o atravessador levava todo o lucro do agricultor. O agricultor ficava trabalhando ano a ano de graça, sem saber calcular, sem ter ideia de mercado, e às vezes não contava nem com o trabalho dele. Então, muitas vezes era no prejuízo. Era por isso, amigo Ednardo e ouvintes, que o programa Bolsa Família ele permaneceu durante muito tempo com um número gigante de famílias necessitadas da agricultura familiar. E agora não. Então, assim, há uma redução muito grande, né, dessas famílias da zona rural, onde elas estão migrando, saindo da condição de beneficiário do Bolsa Família, porque hoje as condições financeiras são mais, né, bem trabalhadas, então são mais bem administradas. E também o Programa de Aquisição de Alimentos motivou a criação de outro programa do PENAI, né, que é o PENAI, que é do Ministério da Educação, onde as escolas também têm recursos para comprar. E essa modalidade que nós temos de venda, ela também está sendo multiplicada. Então, assim, existe o PA do governo federal, o governo estadual do Ceará também criou o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, e ainda mais o PENAI, onde as prefeituras estabelecem na compra. Então, o agricultor ele tem 3 níveis de venda que ele pode comercializar seu produto, né? Bismarck, aqui em São Benedito, vamos falar de São Benedito, quantas associações estão tendo acesso a esse recurso através desses projetos? Pronto, no momento 2 já estão fornecendo alimentos, começaram no passado e seguem agora, né, na volta às aulas, porque a maioria realmente beneficiária são as escolas, a escola, né, as escolas do município, e entraram agora mais 8, que vão iniciar na primeira semana de fevereiro. Então, a exemplo aqui, eu vou citar exemplo de cozinhas que estão sendo um sucesso, inclusive são visitadas por outras regiões do Ceará, né, para conhecer essas modalidades de cozinhas, como a Associação Comunitária Bom Jesus dos Mesquitas, a Associação Comunitária Sítio do Meio do Top, né, a Associação Filhas de Santa Luzia, que fica ali na comunidade Campo de Pouso, né, ali onde tem nosso aeroporto, também a Associação Mulheres Guerreiras, né, que eram antes do Salgado 1, mudaram de endereço, hoje estão na comunidade de Xique-Xique, também a Associação Comunitária do Sítio Lagoa, a Associação Comunitária do Sítio Chapada 1 também, cozinha industrial, e outras que estão aí organizadas que deverão entrar a qualquer momento em outros projetos que vão estar sendo trabalhados esse primeiro semestre. Bom, eu perguntaria a você quais os critérios para que uma instituição, para que uma associação possa ingressar também e pleitear um desses projetos. Pronto, Ednardo. Os critérios não é nada difícil. Tudo que o governo exige, existe de fato. Se a comunidade está organizada, não tem por que não ter os documentos necessários.
Então, assim, o primeiro documento que é exigido é uma associação que tenha um estatuto, né, que tenha a sua direção atual, né, a diretoria estando em dias, ela também precisa de ter CNPJ, certo? A entidade produtora, só 2 pessoas, que é os responsáveis, presidente e tesoureiro. Então, os outros documentos são simples, a gente consegue aqui nos próprios conselhos do município, né? A vigilância sanitária também é exigida quando se trata de uma estrutura física, né, que é processado o alimento, é necessário ter o alvará de saneamento também, como alvará municipal, então são 2 alvarás, né? Então, são documentos comuns que não têm dificuldade. O próprio município ele tem o prazer de estar alinhando junto com as associações para que tudo seja estabelecido. Bom, nós terminamos aí o ano de 2023. Qual a avaliação que você faz do ano de 2023, principalmente nessa questão de liberação de projetos, né, isso na injeção econômica que esses projetos têm dado, principalmente na geração de emprego e renda? Qual a avaliação que você faz? Olha, eu acho que 2023, né, foi um ano mais difícil, até porque quando há uma transição de governo de um para outro, é comum, né, o governo que assume ele passar o primeiro ano organizando a casa. Isso é comum, as prefeituras também desse jeito. E não foi diferente. Né? O Luiz Inácio, nosso presidente Lula, né, ele recebeu o Brasil também com as suas dificuldades. Ele soube trabalhar, ainda no final do governo anterior, na questão da organização e também de trabalhar o orçamento, né, 2024, de forma que ele pudesse ter as mínimas condições necessárias para poder colocar o nosso país em ordem. E, mesmo assim, com todas as dificuldades que um primeiro ano de governo ele estabeleceu esses programas, muitos programas de volta, e faz com que a gente veja agora o 2024 com muito mais perspectiva. Ou seja, a gente olha para o 2024, nesse momento os números estão todos muito bem positivos. Você vê recorde na balança comercial, a queda do dólar, a baixa dos preços, né, de produtos que os nossos consumidores, que é a classe baixa e média, né, tem mais dificuldade, faz com que eles tenham mais acesso, e os tantos programas que vão sendo, né, restabelecidos, faz com que a gente olhe para 2024 e vê um excelente ano, né, que, com muita perspectiva, com muitos negócios, como acredito que muita gente está pensando assim. As associações comunitárias, quando a gente introduz o programa PA, Programa de Aquisição de Alimentos, né, principalmente para grupo de mulheres, e a gente estimula o processamento de alimentos, o que acontece nessa comunidade? Normalmente, a gente trabalha para que seja 20 pessoas, 25, 30 pessoas, né, numa comunidade. Isso depende de cada situação. Pode ser mais ou menos, né? Mas sabe o que eu acho legal na comunidade, quando a gente junta ali 30 mulheres na comunidade? É o quê? É que essas mulheres geralmente são mulheres tímidas, mulheres que só cuidam da sua casa, né? O marido trabalhando na lavoura e ela cuidando ali da casa, dos filhos, não é isso? A vida inteira, 24 horas ali naquela mesma luta. Quando ela tem a oportunidade de trabalhar numa cozinha industrial, aonde ela vai ter a necessidade de trabalhar apenas um dia na semana para o programa PA, né? Antes ela faz um treinamento, né? Ela vai se capacitar, porque além do projeto que vai gerar renda, a gente também consegue os cursos para as pessoas se aperfeiçoarem na sua culinária. Então, uma macaxeira, por exemplo, que é produzida pelo marido, que vem para dentro da cozinha, né? Essa macaxeira ela tem muitas utilidades. E vem técnicos, seja do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, seja do CVT, CETEC, né, Centec, ou dos S's, né, das organizações que estão aí estabelecidas para administrar cursos, né, e que vem para dentro desse ambiente. As pessoas aprendem não só a processar o alimento, mas trabalhar, né, no processo em escala industrial, que é diferente de você usar o seu liquidificador em casa e você passar a usar uma máquina industrial, né, um industrial, é diferente. Mas ele também aprende noções de gerenciamento, básicas de gerenciamento,
e também de higiene pessoal e residencial. Dentro do ambiente da cozinha, tudo é muito bem trabalhado. Mas sabe o que acontece mais, Ednardo? É que essa mulher, ela leva esses conhecimentos para dentro de casa. O que acontece, gente? Essa mulher, ela melhora a sua organização na sua residência, alinha a sua família, seus filhos e seu marido também naquele mesmo patamar. E isso aí é muito importante. Só essa parte já vale muito a participação da mulher dentro desse trabalho coletivo que a gente desenvolve aqui em São Benedito. Bom, a gente conversou aqui com o Bismarck Bastos, né, falando sobre projetos bem-sucedidos, já que São Benedito é uma referência, né, desses projetos, principalmente esses projetos que são aprovados. As imagens de Riquelme Rodrigues e Ednardo Pinto para as nossas páginas da rádio Ibiapaba FM.